Pipocas da casa. Estou aqui para o primeiro episódio de O Negócio da Música. A segunda temporada 2020 foi estranho para caraças. Não só para mim, mas acredito para o mundo todo. Mas vamos começar 2021 em grande. Nós vamos falar com Eva Rap Diva. A única pessoa que tem nacionalidade portuguesa e angolana e que conhece o mercado português e angolano como as palmas da mão. Como estás, Eva? Olha, eu estou bem. Acredito que existam mais pessoas que conhecem bem os dois mercados. Eu acho que eu conheço bem, não só como artista, mas também como alguém que acaba por investir, né? Na música e noutras coisas. Então, há muito do lado business que eu conheço que as pessoas talvez podem não ter noção por não saberem tudo o que eu faço e tudo o que eu estou envolvida. Mas acho que também havia mais pessoas angolanas e portuguesas que conhecem tão bem como eu os dois mercados. Mãe, que trabalha nos dois mercados sem querer bajular ou lamber alguma coisa, acho que és a única. Estás a ver? Ok. Com dupla nacionalidade. Com dupla nacionalidade. Ok. Yeah. Como tu conheces este podcast é um bocadinho de um tutorial para as pessoas seguirem passos e pessoas de verdade. Já passou por esse podcast o condutor, que acreditamos que eu não lhe ponho no mesmo papel que tu, porque ele acaba por ser do mercado português, apesar de conhecer o mercado angolano. É atualmente das pessoas que mais trabalha em música, é a rampa de salvação de muita gente em Portugal. Também já passou por esse podcast o Kelson Mostoante, o eterno New School que rompe com as barreiras da TRX e do resto da musicalidade angolana. Mas o foco aqui é a Eva. Eva, eu começo esse podcast com a seguinte pergunta: qual é o peso de ter quase 1 milhão de seguidores no Instagram em Portugal e qual é o peso de ter quase 1 milhão de seguidores em Angola? O que é que isso influencia no que é a Eva como produto? Boa. Olha, eu já tenho 1 milhão de seguidores no Facebook, por exemplo. Por acaso bateu hoje 1 milhão de seguidores no Facebook. E pronto, e no Instagram ainda faltam 100 e tal mil, né? É diferente, porque o público português é um público que segue o artista mais nas plataformas digitais quando vai consumir a sua música do que propriamente na rede social. Então, se formos olhar para artistas portugueses do mainstream, nós não temos nenhum artista com 1 milhão de seguidores, assim que eu me lembro. Ouvi falar em tempos do Miquel Carreira, se não me engano, ou David Carreira, não sei. Mas fora esse exemplo que eu tenho que confirmar, ontem estava numa conversa que me disseram isso, que eu me lembro, não há nenhum artista com esse tipo de números, né? Porquê? Porque o público consome a música de uma forma diferente de Angola. Em Angola, o público quer saber como é que tu dormes, como é que tu acordas, o que é que tu vestiste, e o público português não, o público português, de um modo geral, obviamente que as pessoas têm esse tipo de curiosidade, é normal de ser humano, mas as pessoas acabam por seguir-te mesmo pelo produto, pela música, né? Então, o que interessa às pessoas, o que mais interessa nas pessoas em Portugal é o que é a conclusão a que eu chego, é mesmo a música. Então, o que acontece? Nós vamos comparar uma artista em Angola que tem muitos seguidores, mas se calhar vamos ver quantas pessoas compram a música dela e são muito poucas. Mas depois vamos a Portugal e temos um artista com poucos seguidores e vamos ver quantas pessoas é que estão a ouvi-la nas plataformas digitais e é muita gente a ouvir. Então o peso de ter 1 milhão de seguidores em Portugal é grande, mas porque, obviamente, né, quando alguém chega e vai ver uma artista como eu, com 800 e tal mil seguidores no Instagram, a pessoa fica, uau, esta artista deve ser uma artista muito grande, né, muito relevante. Mas, e em Angola, já é mais vulgar termos artistas com o número de seguidores que eu tenho. Então em Portugal dá algum prestígio, mas o que faz de um artista no mercado português um grande artista não são os seguidores propriamente. Existem outros fatores que levam um artista no mercado português. Já em Angola, ter muitos seguidores já demonstra que realmente aquele é um artista renomado, prestigiado, com muita gente que gosta dele e tudo mais. E acho que esse fenómeno em Portugal não acontece da mesma forma. Claramente, O que é que tu achas?
Epá, é uma pergunta de dois bicos, sim. Eu acho que a tua resposta é a mais certa. É a mais certa porque acabamos em Angola por a única conexão online de verdade entre os utilizadores de Angola com o artista acaba por ser as redes sociais e no produto em Portugal as pessoas conhecem a rapper Eva e não importa tanto o que é que ela faz. Pessoalmente, acho que a tua explicação é a mais certa. Mas Eva, isso diretamente toca nos teus números. Uma marca que quer falar com a Eva em Portugal paga menos que a Eva, que tem 1 milhão de seguidores, quase 1 milhão de seguidores no Instagram, mas por ter um público angolano grande, comparando, por exemplo, com uma artista que tenha 100 mil de maioria em Portugal, de maioria portuguesa. É assim, uma marca vai pagar mais pela Eva em Angola do que em Portugal, porque a Eva em Angola é maior do que em Portugal. Eu acho que é basicamente isso. Né? Obviamente que os números depois vão ter um peso muito grande, mas eu acho que, por exemplo, no que toca à publicidade, no mercado angolano conseguem-se fazer negócios muito mais interessantes. Eu já fui contactada várias vezes para fazer negócios em Portugal, por exemplo, do que toca à publicidade, e eu não posso fechar uma campanha publicitária com uma marca pelo valor que eu vou à Avenida da Liberdade comprar 2 pares de ténis. Então isso não é do meu interesse. Não tem como nós dialogarmos. Eu costumo dizer que quando a base da negociação começa muito por baixo, eu não vou negociar. Estás a perceber? Eu vou simplesmente dizer que a marca não reúne as condições suficientes para nós continuarmos o diálogo, mas que agradeço o contacto e o interesse, porque depois, quer dizer, imagina que alguém te oferece por uma campanha publicitária, imaginemos 10 mil euros, e o que eu acho que eu tinha que ganhar para fazer aquela campanha são 100 ou 50 ou 80. Como é que eu vou dizer a essa pessoa que me está a falar de 10 mil euros que o que eu cobro para fazer aquilo são 50? Estás a perceber? Então, eu acho que, fora a questão dos números, acho que no que toca, por exemplo, às campanhas publicitárias, o mercado angolano é muito mais interessante que o português. Okay? No que toca à compra da imagem, os negócios com a imagem que se faz, né, dos artistas. E existem mais marcas interessadas em fazer esse tipo de negócios em Angola. Por outro lado, os cachês em Portugal são muito mais interessantes que em Angola. Obviamente por causa da questão da desvalorização da moeda, é um facto que não podemos ignorar, mas no fim do dia fomos fazer contas e é um facto, né? Eu sou uma artista muito maior em Angola que em Portugal, mas eu já fechei cachês, não é preciso muito, em 2019, que foi o último ano em que nós tivemos, né, poder fazer shows com frequência, né, com a agenda aberta normal. Eu fiz vários shows fora de Angola, em Portugal inclusive, em que os cachês eram, fazendo o câmbio depois do Kwanza para o euro, os cachês em Portugal eram mais altos, né? Então, quando eu vou para um festival como o Mel Sudoeste, ou quando eu vou para um festival como o Beatfest, e por aí adiante, os cachês são altos, né? E em Angola, para além de ser uma artista mainstream, que tem estádios e que arrasta multidões, por causa da desvalorização da nossa moeda, 1 milhão de kwanzas são 1.000 euros, 2 milhões de kwanzas são 2.000 euros, ou pouco mais que isso, vá. Não simboliza muito. Já em Portugal, uma pessoa consegue fechar cachês bem mais altos do que isso, não sendo uma artista tão grande como sou em Angola. Então, acaba por ser, por um lado, o mercado consegues fazer dinheiro com publicidades, quantias muito grandes, e eu sou um exemplo disso. Eu já fechei várias coisas em Angola por valores muito grandes. Por outro lado, o outro mercado, a nível dos cachês, o show, é um mercado mais interessante, e não só a nível dos cachês por show, mas a nível das estruturas que existem a fazer e a produzir espetáculos em Portugal. Portugal é um mercado muito mais interessante para fazer espetáculos, mas muito mais interessante mesmo. Infelizmente, ou felizmente, né? Era bom que os dois fossem tão interessantes. Então, é isso. Essa situação em que deixa Portugal de vantagem em relação aos cachês tem muito a ver com a situação económica angolana, ou numa linha geral sempre foi assim? Não. No passado, quando a gente costuma utilizar o termo do câmbio de 10, né? Quando nós estávamos na fase do câmbio de 10, em que os caixas até eram pagos em dólares, eu não apanhei muito dessa fase,
melhor. Eu quando comecei a entrar no mainstream angolano, lá para 2015, 14, não sei, 16, já estávamos a viver uma crise financeira muito grande, o dólar já estava muito, o Kwanza, perdão, já estava muito desvalorizado, mas no passado, para quem esteve na berra, sei lá, em 2010, 2008 e por aí, e nessas alturas, os cachês eram muito mais altos, né? Um artista em Angola que tivesse mínimo mínimo, não digo, mas tivesse algum sucesso, podia confortavelmente pedir um cachê de $10.000, de $8.000, ok? $10.000 hoje em dia são para aí 8 milhões de kwanzas. Hoje em dia ninguém vai tocar por 8 milhões de kwanzas, é quase impossível. Nem o maior artista do país vai fazer um cachê de 8 milhões de kwanzas, então os cachês estão muito mais baixos do que isso. O mercado angolano tornou-se desinteressante no que toca aos cachês, ou menos interessante, no que toca às cachês, por causa da desvalorização da moeda. E isso foi algo que afetou muito a indústria musical e que vai continuar a afetar. É por isso que no que toca, por exemplo, agora a fazer... Eu tenho um álbum pronto, não é? Mas eu vou vender como um álbum em Angola. Se $1 são 1.000 kwanzas, $2 são 2.000 kwanzas. Como é que eu vou... Estou a arredondar, ok? Estou a arredondar. É um pouco menos, um pouco mais. Mas não dá, esse negócio não compensa. Né? Para mim, neste momento, eu estive a fazer contas para eu vender um álbum em Angola e ser algo que compense minimamente, assim, minimamente, eu teria que vender cada cópia a pelo menos 4.000 kwanzas. Mas já estou a falar muito por baixo, sem pensar em lucros e tudo mais. E quem é que vai poder pagar 4.000 kwanzas por um CD em Angola? Se o poder de compra das pessoas reduziu. Então, é neste sentido, né, que o mercado angolano acabou nos últimos anos, por causa da desvalorização da moeda, acabou por se tornar financeiramente menos interessante, né, menos apelativo. E é só por isso que Portugal tem alguma vantagem, porque é um mercado mais estável, né? A moeda, o euro, mantém-se ali, os cachês, 4.000 euros são 4.000 euros, eram 4.000 euros há 5 anos atrás, são 4.000 euros agora, né? Ali, claro. Então é isso, é só isso, porque se não fosse isso, o mercado angolano, no que toca aos cachês, seria mais interessante, sem dúvida alguma. Vou fugir desse assunto que me deixa muito, muito triste. Pois, muito bem. E perguntar diretamente: a pouca concorrência, é quase inexistente, que tens em Portugal, no que concerne ao rap feito por mulheres, ou cantado por mulheres, e em Angola também, essa pouca concorrência deixa-te confortável de fazer as coisas. É tipo, Olha, desculpa, é tipo aquela cena, calma só aí. Acho que a Eva, nesse momento, és bué tipo a série Guerra dos Tronos, que pode vir bué mambos, estás a ver? Mas. não é assim. Olha, primeiro eu acho que eu não tenho concorrência nem no mercado português, nem no mercado angolano. Porque eu sou eu e aquilo que eu faço é muito próprio, é muito específico. Eu tenho uma identidade que eu acho que, e tenho um produto e tenho uma forma de fazer a minha cena que eu acho que não dá para fazer comparações a nível de mercado. Os produtos, quando são concorrentes, normalmente são produtos que se substituem, né? Se tu tiveres um gel de banho da Dove e tiveres um gel de banho da marca do Continente, tu podes tomar banho com os dois géis de banho e vais ficar limpo. Um vai te dar um cheiro melhor, o outro vai te dar, um vai te dar um cheiro melhor, uma textura na pele melhor, mas tu vais ficar lavado na mesma com os dois. Então estes podem ser considerados produtos concorrentes e muitas das vezes não são, mesmo sendo o mesmo produto, né? Porque depois há a gama do gel de banho de luxo, há a gama do gel de banho menos composto e tudo mais. Então, no que toca ao rap, se eu saio de cena, tu vais ter outras rappers, mas tu não vais ter ninguém que consiga fazer e tapar os buracos que eu vou tapar no game. Da mesma forma que outros artistas simbolizam a mesma coisa dentro da identidade que elas têm, ok? Se eu for falar, por exemplo, ela não se identifica, né, como rapper, mas ela também faz rap. Então, vamos falar da Neni. Se a Neni não cantar, eu não te vou cantar como a Neni. Eu não te vou fazer as notas musicais que a Neni faz. Eu não vou te flossar num beat como a Neni vai te flossar. Estás a ver? Eu não te vou fazer um show a dançar. Estás a ver? E a Neni vai te dar isso.
Então, eu não posso dizer que eu concorro com um produto como a Neni. A Neni, sim, naquilo que toca ao rap, e à música, digamos que meio pop, que é o que ela acaba por fazer também e tudo mais, ela é um produto que não tem concorrência. Ela chegou, quilou o game, e está ali naquela posição, e outra artista para vir fazer uma coisa como a dela para concorrer com ela, vai ter que rimar como ela rima, vai ter que cantar como ela canta, vai ter que conseguir fazer um show, a dançar, etc., como ela faz. Se aparecer uma outra artista que faça uma coisa completamente diferente, nós não vamos poder dizer que é concorrente da Neni, né? Uma coisa é nós compararmos dois cantores de kizomba que cantam músicas românticas e ponto final, e os dois fazem mais ou menos a mesma coisa, cada um com o seu estilo. Outra coisa é nós compararmos rappers com a identidade que eu e outras artistas no panorama de rap têm, né? Eu não posso considerar concorrente da Capicua, entendes? Eu não posso considerar concorrente da Elizabeth Ventura, estás a ver? Não posso considerar aquela minha concorrência, estás a ver? Há diferenças demais para nós sermos concorrentes, e isto só acontece, na minha opinião, porque nós temos poucas rappers. Obviamente que se nós tivermos muitas rappers, depois o que eu vou ter que chamar de concorrência vai ter, eu não vou poder me agarrar na cena da concorrência só à questão da identidade que cada uma tem. Se nós fôssemos 20 rappers no mercado angolano, mesmo que nós fôssemos muito diferentes, nós íamos, tu quando fosses olhar para os produtos, tu poderias deixar de olhar para aquilo que cada produto é e falar só são as rappers, estás a perceber? Mas como nós somos muito poucas, não dá para fazer isso, não dá para falar de uma forma genérica em relação ao produto, porque é muito pouco produto ainda cá no mercado. E, por exemplo, no meu caso em particular, no que toca, por exemplo, ao mercado angolano, rappers no mainstream fica complicado, estás a ver? Se calhar, se tivermos que falar de rappers no mainstream, eu vou ter que falar da Nate Sofia. E os rappers vão se chatear, vão se incomodar se eu mencionar a Nate Sofia, estás a ver? Mas é the real, tipo, real talk é isso, estás a ver? A Elizabeth também já faz parte ou está a chegar? Eu acho que a Elizabeth está a caminhar para o mainstream. A Elizabeth está numa estrutura que só trabalha artistas no mainstream, que é a LS Republicano. A Elizabeth é uma artista que tem potencial para isso e é uma artista bastante versátil, do meu ponto de vista, e porque eu conheço as capacidades da Elizabeth de uma forma que o público ainda não conhece, porque pronto, ela já lançou várias músicas, né? Mas a impressão que eu tenho quando vejo os feedbacks na internet é que as pessoas ainda não têm a noção do potencial da Elizabeth. Dentro daquilo que é o conhecimento que eu tenho, eu acho que a Elizabeth tem tudo para ser uma estrela do mainstream, e acho que ela caminha para isso. Tem agora um novo projeto com o Cage, está na LS Republicano, tem feito muitos trabalhos no que toca à publicidade, com boas marcas e tudo mais, e acho que ela sim, 2021 pode ser um ano, e deve ser um ano, e eu espero que seja um ano, em que ela se solidifique na cena do mainstream da música angolana. Acho que ela é a próxima pessoa que tem esse potencial, e não afirmo já que ela é mainstream, porque não quero, de alguma forma, não quero cometer erros, estás a ver? Mas tem acho que haver uma tá caminhada, tem que haver uma caminhada sempre. Nem sempre tem que haver uma caminhada, estás a ver? Porque eu não acho que no meu ponto de vista, ela é feminina, então não posso usar, ela é mulher, não posso usar a expressão cair no colo, estás a ver? Mas cair numa estrutura como a LS, entendes? Sim, mas a mim é assim, a mim isso não me interessa. O que me interessa são os factos. Estás a ver? Está lá ou não está lá? Como é que chegou? Não interessa. Porque também tens muitos rappers e muitos artistas angolanos que estão no mainstream porque puderam pagar para estar no mainstream, puderam pagar rádios, puderam pagar não sei o quê, e chegaram lá mais rápido do que eu, que tive que fazer um processo muito mais lento, juntar dinheiro, fazer. Então, eu não vou questionar o trajeto das pessoas. Quando eu estou a falar de mainstream. Agora, quando estivermos a falar do que é que simboliza uma Eva Rap Diva e o que é que simboliza um desses artistas que foi parar ao mainstream com uma música que fez sucesso e depois não tem mais trajeto nenhum, aí podemos falar sobre o trajeto. Agora, estar ou não estar no mainstream é tipo, estás dentro da água ou não estás dentro da água? Estás seco ou estás molhado? Estás a ver? Então, é por aí que eu vejo. No caso da Elizabeth, eu acho que ela está na porta já do mainstream, não é? Porque ela tem o potencial para estar lá, porque ela tem a estrutura para estar lá, porque ela tem o foco
para isso. Existe um plano, pelo que me parece, para a Elizabeth, que é de a colocar no mainstream. Agora, se é porque está a ir ao colo de alguém, se é porque está no estatuto dela, se não é, isso são questões que eu não levanto, porque existem centenas de artistas que chegaram ao mainstream por esses meios e outros, né? E isso nunca foi uma questão. Então não é agora na vez da Elizabeth, ou seja, de que artista feminina do rap que for, que eu vou estar a levantar esse tipo de questões. No que toca à questão do mainstream, de estar ou não estar. Noutras questões nós podemos falar sobre o trajeto, sim senhora, porque pode ser relevante quando nós estivermos a fazer certas análises e até avaliações, né? Estando ainda dentro do rap cantado ou rimado por mulheres, o que é que achas que atrai Mas olha, pouco? deixa-te falar uma coisa, aquilo que para mim é importante. Pronto, por acaso falamos da Neni, falamos da Elizabeth, mas eu, quando estou a fazer entrevistas, eu não gosto de mencionar nomes. Eu juro que sei disso, já me avisaste 30 vezes isso. Porque isso traz muitos problemas. Então, eu estou confortável para me referir à Neni, estou confortável para me referir à Elizabeth e também estou confortável para me referir à Nate. Porque são artistas com quem eu me dou bem e porque são artistas que, se houver alguma polémica, eu não vou ficar incomodada a estar a fazer publicidade gratuitamente de alguém que se calhar só quer aparecer. Mas de resto, tipo, quando estivermos a conversar, não vamos mencionar nomes, vamos falar de situações. Sim, por acaso já me disseste, já me avisaste algumas vezes em entrevistas passadas. Quem quiser publicidade, dá mesmo que pagar. Sim. E já viram os cachês, né? É de 80 mil para cima. Estamos a falar de dólares. Não disse isso, mas... o que é que atrai, no teu ver, tirando dessa última geração dos últimos 2 anos, em Portugal, o que é que atrai pouco? O que é que te deixou de atrair? Acho que não estou a formular exatamente a melhor pergunta. A pergunta certa é a seguinte: o porquê é que temos poucas mulheres no movimento e o que é que faz as mulheres que cantam não serem atraídas pelo movimento, tanto em Portugal como em Angola? É assim, é aquela questão típica de sempre. Eu vou dar a resposta também típica de sempre. Eu acho que o machismo é um fator limitador para as mulheres dentro da cultura hip-hop. A cultura hip-hop é uma cultura que devia se posicionar em todos os seus quadrantes contra o machismo, e devia ser anti-machista, como deve ser anti-racista, como deve ser anti qualquer tipo de preconceito, ok? Anti-homofobia, enfim, contra qualquer tipo de preconceito. Mas, infelizmente, o movimento hip-hop, não só o movimento hip-hop, mas a indústria musical, assim, no geral, são movidas por homens. E os homens têm feito as coisas mediante aquilo que convém mais, que lhes apetece, e acaba quase por ser uma forma de comandar as coisas meio que ditatorial, estás a ver? Porque as regras do hip-hop estão claras. Mas há um pessoal que diz, não, eu sou fulano de tal e eu não quero saber dessa bullshit, eu não sigo isso, mas eu sou hip-hop. Mas tu sabes que aquele teu comportamento é anti-hip-hop, entendes? E isso acontece em Angola, isso acontece em Portugal e isso acontece nos Estados Unidos. Não é admissível que se permitir, cada um pode falar o que quiser, mas que se aceite que numa música de rap se tenha um comportamento sexista, machista, preconceituoso, homofóbico, não é, ou racista, não é aceitável. Mas o que acontece? Se um rapper um dia tentar ser racista, os niggas vão todos cair em cima, porque a maior parte dos homens que comandam a cena do hip-hop são pretos, né? Então o homem preto vai dizer, não, esse gajo é racista, isso não é hip-hop, isso é hip-hop, porque o hip-hop foi feito para combater esse tipo de questões, o hip-hop tem todo um cariz de ativismo social, disto, aquilo, aquilo outro, então esse gajo que foi racista, isso não é hip-hop, porque é o que convém. Mas o people tolera o machismo, né? As pessoas toleram muitas letras, a homofobia e comentários desse género, as pessoas toleram até comentários com apologia, sei lá, à violência sexual e tudo mais, porque é o que convém, tá bem? Mas isso para mim é algo que acaba por afastar certos grupos do movimento hip-hop. Não é? Um homem homossexual para se assumir homossexual e ser rapper não é uma coisa fácil, e nós temos exemplos disso no Brasil, por exemplo. Não é fácil. A abertura que esta pessoa vai ter é muito complicada. Um transexual que queira ser rapper, a abertura que ele vai ter para trabalhar com produtores, com
com a indústria do hip-hop, que não há uma indústria do hip-hop, mas o movimento hip-hop até pode vir aqui, podem todos vir aqui dizer, não, a gente aceita e não sei o quê, mas a verdade é que há uma exclusão. E no que toca às mulheres, o mesmo acontece. E devia ser completamente o oposto, porque o hip-hop é o oposto disso. O hip-hop é um movimento de inclusão. E quando tu és mulher e estás dentro da cena do hip-hop, muita gente diz, não, mas as mulheres são privilegiadas, por serem mulheres nós abraçamos mais e tudo mais, mas há uma coisa que as pessoas não falam, que é, tu por seres mulher depois podes atingir realmente uma fase em que as pessoas te recebem melhor por tu seres mulher. Ela é mulher e canta assim, tipo, que também é um comentário machista, mas não vamos, né, aprofundar isso. Ela é mulher e está aqui, mas até tu chegares ao momento que as pessoas olham para ti como artista e como rapper, tu passas por um percurso de rejeição, de desvalorização, de desrespeito, de abordagens como é que se diz, agora esqueci-me da expressão, mas de abordagens de cariz tipo sexual e tudo mais, agressivas, e tu tens que sobreviver a isso tudo, e sobreviver a isso tudo com a dita postura honrada, que a sociedade determina que é uma postura honrada, e com a dita postura de quem não vai bater de frente, de quem não vai discutir porque alguém chegou e passou a mão, não tinha que passar no teu corpo, e tu tens que conseguir dialogar com a pessoa e negociar aquilo para tu não ser excluída. Depois de tu passares por esse processo todo, é que tu talvez és olhada, és abraçada e és acarinhada pelo movimento. E a impressão com que muita gente fica é que não, só por ser mulher foi sempre facilitada. Não. Eu já fui facilitada, eu acho, por ser mulher, que não foi uma facilidade, mas que já fui, digamos que, beneficiada por ser mulher, mas até eu chegar a esse benefício, eu passei por um trajeto que os homens não passam. Então aquilo acaba por não ser um benefício. E é por isso que eu acho que existem poucas mulheres no movimento hip-hop. Todos os dias existem miúdas a querer rimar, todos os dias existem miúdas a querer ir para estudos, todos os dias existem miúdas a aparecer com letras, todos os dias existem miúdas que juntam dinheiro para fazer o seu trabalho na música com estilo rap e pop. Só que elas desistem logo no início, ao meio do caminho, porque não é fácil e porque o machismo que está interiorizado dentro da cultura hip-hop é mesmo limitador para as mulheres. E essa ideia com que se fica que as mulheres não conseguem porque são mais fracas, porque não aguentam o hip-hop, porque não é um estilo para mulheres, é falso. A violência que o movimento tem para com a mulher, principalmente no seu início de carreira, é muito grande, e isso ninguém deve ter que suportar, ninguém devia ter que passar por isso. Os homens não têm que passar por isso. Se os homens passassem por metade daquilo que as mulheres rappers passam para chegar onde chegam, se calhar a maior parte deles não estariam no hip-hop. Então é sobre isso que nós temos que falar, e temos que ser honestos e sinceros sobre, quando a gente fala sobre isso. Okay? Quando tu vais para um estúdio e estás ali a querer realizar o teu sonho, e o bro que está-te a captar no estúdio, o interesse dele é dormir contigo e te faz-te comentários e etc, e abordagens sexuais e tudo mais, não é fácil. E se tu lhe lançares um porra e disseres, nigga, vem aqui gravar, não sei o que, ele vai te dizer, está fixe, e no dia seguinte, quando quiseres ir lá gravar, mesmo que vais a pagar, ele vai, tipo, vai deixar de responder às mensagens, porque o meu interesse cansa da Amarelo de comer, já vi que aí não vai dar para lhe comer, então ela que se lixe com o rap dela, e ela que se dane, porque ela, tipo, se não for para lhe comer, eu não tenho interesse de lhe aturar e de lhe ouvir aqui a falar sobre os problemas das mulheres. Estás a ver? Yeah. E isto é real. Isto é história. Eu estou no hip-hop há mais de 20 anos. Eu sei do que é que eu estou a falar. Então as pessoas têm que entender este fenómeno, têm que entender este processo, e é por isso que nós mulheres do rap hoje estamos mais unidas, é por isso que nós hoje vamos puxando umas pelas outras, vamos investindo umas nas outras e vamos fazendo com que este tipo de coisas aconteça o mínimo possível com outras mulheres, e é por isso que existem essas rappers hoje em dia aí, porque existiram mulheres que passaram por isso e que se preocuparam em trabalhar e em conscientizar os homens, em abrir portas para outras mulheres, em apoiar outras mulheres para que elas não tivessem que passar por isso. Sororidade. Yeah. Isso é daqueles temas que, eu cada vez mais estou consciente dessa realidade, cada vez mais sinto-me envergonhado por todos os bradas, cada vez mais faço reflexão de todos os meus atos estúpidos que eu tive ao longo dessa vida, principalmente porque eu vim de uma base onde o normal
onde tudo que hoje com a minha idade parece estúpido e que me condeno, epá, durante muito tempo na minha terra foi normal, estás a ver? E Eu até então, escrevi aqui assédio sexual, era o termo que yeah, estava-me a falhar, porque é um termo que eu até queria que fosse anulado na existência humana, mas ele existe. O yeah, assédio sexual é agressivo. E, por exemplo, tu és jornalista, nós já nos conhecemos há muitos anos. Eu nunca me senti assediada por ti. E até hoje a gente fala e tudo mais. Mas existem jornalistas pelas quais eu já me senti assediada. Por palavras só. Só não, já é muito. E hoje, por exemplo, essas pessoas quando me contactam para fazer uma entrevista, eu não faço. Porque hoje eu sou lady boss. Porque hoje eu tenho mais tudo do que eles. E porque hoje eu posso lhes dizer que não. Mas agora imagina quando tu estás no início da tua carreira e tu precisas passar pelo aquele órgão de comunicação social para fazer a promoção do teu trabalho. Quando o teu objetivo é divulgar o teu trabalho e vais no programa tal e vais no sítio tal e os comentários que te fazem são de assédio sexual direto e a pessoa está a falar contigo como se nada se passasse, como se fosse normal aquilo que ele está a fazer e tu tens um objetivo e tu tens que balancear como é que é, vou dizer este motherfucker para ir tomar no... Ou vou gerir e vou chegar aqui, vou promover o meu trabalho, vou engolir este sapo e vou bazar. E este gajo não existe e já vim aqui fazer aquilo que tinha para fazer. E tu engoles uma vez, se calhar. Depois vais para outro lugar e levas com outro bro a dizer, epá, uau, tu és tão bonita. Ai meu Deus, tens um peito, tens rabo, tens não sei o quê. Cantas rap, porquê? Por que não cantas kizomba? E já está a falar contigo, já está a querer passar a mão no teu ombro. E tu estás a tirar a mão e ele, calma, só tu estás a fazer um carinho, uma festinha, tu és tão linda, já está a querer tocar no rosto. O monstro é já para espetar um borno, estás a perceber? Agora, se eu tivesse espetado bornos em todas as pessoas que eu acho que se esticaram comigo, como é que é? Então eu tive que aprender, porque também não vou papar esse grupo, nem vou inglês sapo, por nada, nem pela minha carreira, nem por nada. Eu tive que aprender a conseguir limitar e posicionar essas pessoas de uma forma equilibrada, de bem. Eu tive que pensar numa forma equilibrada de fazer isso, com gente que não merecia equilíbrio nenhum da minha parte, para eu poder chegar onde eu cheguei, para eu poder passar pelos meios onde eu tinha que passar, estás a ver? E este exercício é um exercício que nenhuma mulher devia ter que fazer, entendes? E é um exercício que muitas mulheres podem não saber como fazer, e é um exercício que muitas mulheres, ao tentar fazer, podem se prejudicar, porque os homens são muito unidos. Eu vou ao teu programa de rádio, tu assedias-me, mas tu achas que não estás a assediar, porque tu não tens consciência sobre o que estás a fazer. E eu te posiciono, Eddie, não me toques outra vez no braço, ou não me toques, ou não me abraçes pela cintura, ou tipo, não fales comigo perto do meu pescoço, qualquer coisa assim, porque eu estou sentada e tu vens aqui e queres-me falar no pescoço, não sei o quê. Uma coisa do género, eu posiciono-te, e tu vais sair dali e vais falar com os outros teus colegas, os outros programas, dizer, aquela miúda é muito armada, mal educada, foi só, fui coranhoso com ela reagiu assim comigo, e os outros colegas, ela é assim, sim, então aqui também não passa. Isto acontece, isto é real. Tipo, isto é o pão de cada dia. E não vai ficar só pela rádio, porque tu depois vais estar com o teu amigo do programa de televisão e vais comentar. E aquele ali também vai, o quê? Só porque tu passaste a mão no ombro. E vi só. O gajo falou mal comigo e tal. Estás a ver? E, tipo, e tens uma mulher que é logo talhada como alguém que é mal educada e tudo mais. E não, aquela pessoa só se estava a defender. Tá? Então, é preciso falar sobre isto cada vez mais para as pessoas pararem de se referir às mulheres do hip-hop como incompetentes, como fracas. Não é fraqueza. Às vezes tu não teres capacidade, ou melhor, não é não teres capacidade, tu não teres estômago para aturar certas coisas. Eu, por exemplo, nunca tive, mas graças a Deus sempre arranjei formas de gerir e de me posicionar e de me defender, que mesmo com algumas pessoas a querer prejudicar-me por não gostarem dessa minha postura, eu consegui chegar onde eu cheguei. Mas isso é 1 no milhão, estás a ver? A verdade é que a maioria não consegue fazer essa gerência. Eva, sem querer comparar, mas também veio-me isso agora à cabeça, eu conheço um bocadinho do comportamento africano, até porque também eu sou. Mas esse assédio é que sofres em África ou na Europa, a proporção é a mesma, ou também já ou as pessoas tipo aqui na Europa, por serem coisas que estão mais em pautas, é menos normal, estás a ver? Sofres menos assédio em Portugal. É assim, quando
eu tive vários momentos dentro do mercado português. Eu tive aquela fase de ser a rapper underground dos freestyles. Depois eu tive a fase que eu venho já como a Eva Rap Diva de Angola, com uma postura, uma estrutura, uma dimensão muito grande. Então, quando eu era miúda, isso existia, ok? Mesmo rappers conhecidos e não sei o quê, vinham uma miúda mais nova, não sei o quê, rimar bué, rimas bué, mas tentavam sempre, né? Agora, depois, né, mais velha, agora com tudo que eu já vivi em Angola e com tudo que eu já conquistei, alguém tentar ter uma postura dessas comigo, posso mesmo lhe partir a cara e na minha vida não vai mudar nada, I don't give a care about. Tipo, eu não quero, I don't give a care, para perceberam, né? Eu não quero saber sobre o mercado português, ou seja o que for, porque eu hoje tenho a minha vida, hoje tenho o meu dinheiro e hoje eu não dependo de mercado nenhum, nem do angolano mais, eu dependo musical. Eu consegui conquistar uma independência financeira da qual que eu não dependo da minha carreira para estar good. Então hoje eu não preciso passar por nada. Eu posso pôr o pé no pescoço de quem eu quiser, né? Mas eu ouço algumas artistas falar disso, em Portugal também, e ouço alguns artistas e pessoas ligadas ao mercado musical a fazer comentários em relação a mulheres do hip-hop, que para mim são comentários de pessoas que realmente têm um comportamento abusivo, estás a ver? Quando eu estou num lugar e estou a ver os dreads a falar, não, fulano, isto, aquilo, e tentei abordar-lhe assim, fiz-lhe pelo outro, para mim aquilo é um comentário de alguém que tem comportamentos abusivos em relação às mulheres, no geral, e às mulheres artistas do rap. E eu tento sempre conscientizar os rapazes em relação a isso, e eu noto, por acaso, que é mais fácil dialogar sobre isso com os angolanos do que com o pessoal de Portugal. Para mais que em Portugal haja uma abertura, haja as pessoas são mais formadas, são mais informadas e tudo mais, as pessoas têm mais limitações em falar sobre problemáticas óbvias do que em Angola. Mas é mais o problema, tipo, eu consigo falar às vezes melhor sobre isso que estamos a falar aqui com uma pessoa de Angola com pouca instrução, com pouco acesso à informação, do que com uma pessoa de Portugal com muita formação e com muito acesso à informação. Estás a ver? Há aquela coisa de silenciar as coisas como se elas não existissem. Quando tu queres falar delas, a pessoa olha para ti e acusa-te quase como se tu... Estás-me a ver? Desculpa, recebi aqui uma chamada. A pessoa acusa-te e olha para ti como se tu é que fosses o problema, estás a ver? Vocês também, as feministas, são um bando, mas é de desocupadas, e aqui em Portugal não há machismo, e não sei o quê, tipo, bro, tipo... Wake up, tipo, deixa-me falar pelo menos dos meus problemas, do que eu sinto, e respeita o que eu estou a falar e o que eu sinto. É tipo alguém dizer que em Portugal não há racismo. Milhares de pessoas dizem isso e acreditam piamente, inclusive pretos como nós. Estás a ver? Porque foram educados assim, ainda por cima foram educados em Portugal pelo colono, formatados pelo colonizador, e estão ali a verbalizar uma coisa que é mentira. E que, tipo, há coisas que são opiniões, há outras coisas que são factuais. Há machismo em Portugal, há racismo em Portugal, há um montão de coisas em Portugal que nós para resolvermos temos que falar nelas. Então, pronto, disse-me para comparar os dois lados. Sim, em Angola há coisas que é mais pesado, no que toca ao assédio, porque é um povo mais quente, mais caloroso, mais à vontade, né? Mas na Europa isso também acontece. E temos que conversar sobre isso cada vez mais. Certo. Esse sistema deixa-me sempre bem desconfortável, estás a ver? Porque é uma cena que eu estou-me a desconstruir. Não desconstruir porque sou um assediador, mas também porque durante uma boa fase da minha vida, adolescência, em Angola, tipo, muita coisa estúpida foi normal. Estás a ver? Não, e assim, isso é uma desconstrução que todos temos que fazer. Eu já fui machista, eu já fui sexista, eu já fui homofóbica em alguma posição minha, em alguma fala minha. Eu já reproduzi esse tipo de coisas que eu combato, estás a ver? Porque tudo tem a ver com a forma como nós fomos educados e como nós estamos inseridos na sociedade. Existem falas nossas que inocentemente nós reproduzimos e nós não temos a noção do peso que aquilo que nós estamos a dizer tem.
Estás a ver? Então é por isso que é preciso nós conversarmos sobre, é preciso nós dialogarmos, é preciso nós nos cultivarmos uns aos outros a conversar. Quando eu, como mulher, te explicar que tu vires aqui no meu ouvido falar, não sei o que, me sussurrares e dás-me um beijinho, imaginemos na orelha, é uma coisa que me invade, é uma coisa que me deixa desconfortável, é uma coisa que me assedia. Eu tenho a certeza que tu, como homem, vais parar para refletir sobre isso. Mas se nós não pararmos para dialogar sobre, não há como isso deixar de acontecer. Estás a ver? Nós temos que conversar mais. Uma pessoa branca que seja racista, ou que tenha comportamentos racistas, ou que exteriorize falas racistas, às vezes, e há muitos manos da nossa comunidade e do pessoal do movimento antirracista e tudo mais que não concorda com isto, quando eu digo isso, e eu compreendo, mas é a minha opinião. Há vezes que as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Há pessoas brancas que dizem coisas que elas acham que aquilo é normal e que aquilo não é ser racista. Porque ela cresceu num ambiente que lhe passava essa mensagem. Porque ela está inserida numa sociedade que lhe passa essa mensagem, que normaliza falas racistas. E no dia que ela chega ao pé da Eva e faz um comentário racista, que para ela é normal, eu não posso chegar e querer lhe atirar com 7 pedras. Eu tenho que lhe explicar. Olha, isso tu disseste, essa frase que tu disseste, ou essa fala, ou essa opinião, ou a forma como tu exteriorizaste esse teu pensamento é racismo. Mas eu não sou racista, calma. É racismo por causa disto. E fere a sensibilidade de pessoas como eu por causa disto e disto. Então, se queres dizer isso, eu sugiro que tu digas de outra forma. Por exemplo, assim, assado. Eu não sou obrigada a educar pessoas brancas racistas. Eu não sou. Mas numa convivência social, não tem como tu estás a acusar o outro de ser uma coisa e tu não conseguires lhe explicar porque que ela é aquilo. Estás a ver? Então, no que toca ao machismo, no que toca ao assédio e tudo mais, muitas das vezes não estou a inocentar ninguém, ok? Nem estou a justificar o comportamento de ninguém, mas muitas vezes é uma questão de educação, de instrução, e que nós, para mudarmos o mundo, não vamos só mudá-lo a gritar que as pessoas estás a fazer mal. Se tu gritares comigo a dizer que eu estou a fazer uma coisa mal e tu não me disseres, ok, como é que é fazer bem, eu vou permanecer no erro. Estás a ver? Ou eu vou virar a tua inimiga, porque tu só estás-me a acusar de uma coisa e eu não sei o que é que eu fiz de mal. Tu estás a dizer que eu estou a fazer mal, mas o que é que eu fiz de mal? Então eu fico contra ti, estás a ver? E o nosso objetivo nas causas feministas, nas causas raciais, nas causas sociais no geral e tudo mais, deve ser sempre puxar mais pessoas para o lado de cá. E a única forma que nós temos de fazer isso é dialogando, é debatendo, é explicando o que é que nós sentimos a essas pessoas para causar alguma empatia a elas e é instruindo-as. E é isso que eu tento fazer para onde eu passo, no que toca à sexualidade, no que toca às questões de género, no que toca às questões raciais. É isso que eu tento fazer onde eu passo. Dá trabalho, mas eu acredito que ao longo do tempo tem ajudado muitas pessoas a juntarem-se ao lado de cá e por isso nós temos estado mais fortes. Cada um de nós fizer um bocado, a gente chega lá. Eu, primeiro, sei lá, em nome de todo o preto africano que, direto, sabendo ou não sabendo, comete assédio, eu peço desculpa por todos eles. Não peço desculpa pelo resto dos homens, porque enfim... esse assunto deixa esse podcast tipo, vai sair tipo, com 3 gigas só por causa do assunto. O assunto fica pesado, né? Mas olha, isto tudo, nós estamos a dar muitas voltas e qual é o tema do podcast, né? Como é que se faz dinheiro com boi, não sei o quê. Isto tem a ver com fazer dinheiro, estás a ver? Não, mas claro que sim, acredita. Acredito que homens e mulheres que tiverem a oportunidade de ouvirem esse podcast com a Eva vão estar instruídos e também vão perceber o próximo tema. Eva, eu estou a falar de ti como uma agente cultural, não só como uma rapper, entende? Se fosse cantor, tanto português ou angolano, a primeira pessoa que eu ia tentar convencer para ser uma manager és tu. Então, é nesse papel que eu vou te trazer. Acho que eu tenho que pensar acho que eu vou mudar muito melhor como manager, né, como agente, como artista. Não é que vou mudar melhor, porque acho que como artista já me deu bem. Jay-Z na casa, dá para fazer as duas coisas. Mas acho que é um desafio que eu tenho estado a analisar.
Tenho que analisar. Eva, nós nos últimos anos tivemos grandes sucessos da música angolana em Portugal. Anselmo Ralph, que entre portas, que em ambientes fechados todo mundo diz que investiu muito. C4 Pedro, Big Nelo, houve a altura gloriosa do time de sonho em Portugal. E em 2018, em 2018, antes do time de sonho atuar em Angola, atuar em Portugal, no campo pequeno, atuou o Jorge. E o Jorge pôs à venda os ingressos 2 semanas antes do concerto. E nas primeiras 48 horas, o campo pequeno já não tinha ingressos para vender. O time de sonho e os 32 elementos que vieram de Angola anunciaram a chegada dos angolanos a Portugal 1 ano antes. Eu posso te garantir que, exemplo, se cabessem 1000 pessoas no campo pequeno, tinha 200. Ok. Eu eu olhei da seguinte forma: a música angolana em Portugal morreu em lugar dos angolanos que nasceram em Portugal, em lugar de uma sonoridade nova, aqui a sonoridade feita por afrodescendentes. Ou seja, porque já não é o kuduro que o português quer ouvir. O português quer ouvir a cultura portuguesa misturada com a cultura africana, mas feita por quem está em Portugal. Estás a ver? Essa é a tua opinião, né? Essa é a minha opinião. Entendes? O hip-hop angolano não bate em Portugal desde os tempos dos Calibrados. Yeah. Eva, o que é? E tu há pouco tempo falaste que há muito mais abertura em Angola. Estás a ver? Em Angola as pessoas têm muito mais seguidores, conseguem às vezes muito mais dinheiro que em Portugal. Por que ainda há uma grande insistência a essa internacionalização da música angolana ou do artista angolano quando nem sequer bate ainda em Angola? Por que o João da esquina já quer bater na Tuga quando ainda não lhe conhecem no bairro dele, nem em Luanda, nem no Sonho lhe ouvem? Bom, antes de mais, se eu passei essa ideia, quero retificar, eu não acho que os artistas angolanos façam mais dinheiro que os artistas portugueses. Ponto 1. Ponto 2, eu não acho, né? Tudo bem, é a questão da desvalorização da moeda, mas estamos em 2021, eu estou a falar de 2021, então, para mim, eu não acho que os artistas angolanos façam mais dinheiro que os artistas portugueses. E, inclusive, não acho que Angola tenha mais mercado que Portugal. Eu gosto mais do mercado angolano, mas não acho que Angola tenha mais mercado, né? Portugal tem por ano cerca de 200 grandes festivais, com estruturas terríveis, onde giram milhares de euros. E nós giramos o país e temos muitos shows em Angola, mas infelizmente o nosso país ainda não tem uma estrutura no que toca à cultura e tudo mais. E a culpa disso não é dos promotores de eventos, não é do público, nem é dos artistas, mas é isso que acontece. Infelizmente as coisas foram mal geridas e estamos nessa situação. Agora, quando tu me dizes que houve uma época que a música angolana batia em Portugal, com Anselmo Ralph, C4 Pedro, Big Nelo, Time de Sonho, etc., estavam a fazer muito sucesso. Eu nunca achei que houve um período que a música angolana batia em Portugal. Porque senão, os artistas que estivessem a fazer sucesso em Angola estariam a fazer sucesso em Portugal. E não foi isso que aconteceu. O Anselmo Ralph fez sucesso em Portugal. O C4 Pedro fez sucesso em Portugal. Os B4, né, C4 Pedro e Big Nelo fizeram sucesso em Portugal. Algumas músicas do Time de Sonho, na altura, fizeram sucesso em Portugal. Não foi a música angolana, porque senão tínhamos artistas de samba a fazer sucesso, tínhamos artistas de kuduro no mainstream português, tínhamos artistas de música tradicional angolana a fazer sucesso em Portugal, e não foi o que aconteceu. Por acaso, tivemos uma altura que alguns artistas da lusofonia, que cantavam uma sonoridade para o Kizomba e tudo mais, bem com o Anselmo, muitos dos grandes sucessos dele não eram Kizomba e tudo mais, pronto. Houve uma altura
que houve um espaço nas rádios portuguesas, nas televisões portuguesas, para a lusofonia, os sons lusófonos entrarem, e a música cabo-verdiana, através do George, do Nelson Freitas e tudo mais, entrou, não digamos cabo-verdiano, mas artistas cabo-verdianos entraram, artistas angolanos entraram. Todos nós vimos que os artistas angolanos entraram com muito mais investimento que os artistas cabo-verdianos, todos nós sabemos, mas a realidade é que depois nós temos artistas cabo-verdianos que se calhar mantêm-se no mercado português, podem não ter subido tanto como os artistas angolanos, mas mantêm-se mais estáveis do que os artistas angolanos. Isso, se houve grandes investimentos ou não da parte do João, do Manuel, etc., eu não vou estar aqui a esmiuçar isso, mas a realidade é que é preciso nós entendermos que não foi a música angolana que fez sucesso em Portugal, foram alguns artistas angolanos, e esse é o problema. Que se nós tivéssemos um país com uma estrutura a nível do Ministério da Cultura, das nossas instituições, etc., a trabalhar bem, quando o Anselmo Ralph estava a fazer sucesso em Portugal, a porta por onde o Anselmo Ralph entrou, entraríamos todos. A porta pela qual o C4 Pedro entrou, entraríamos todos. A porta pela qual o Matias Damasio entrou, entraríamos todos. Mas infelizmente em Angola, a nível governamental, a nível das políticas do governo, o trabalho que tem sido feito desde sempre a nível da cultura do país é medíocre. Então nós estamos completamente abandonados. O facto do Anselmo Ralph entrar não significa que a Eva Rap Diva vai entrar. A Eva Rap Diva, se quiser entrar pela porta do Anselmo Ralph, vai ter que fazer tudo do zero. E não é isso que em outros países acontece. O que acontece com outros músicos e com outros países é que quando um entra, pelaquela porta entram uns tantos. O que um artista nigeriano teve que fazer para entrar no mercado americano, o colega dele que veio atrás já não vai ter que fazer o mesmo processo, porque ele vai já entrar pelo caminho que aquele colega abriu. Então, agora nós estarmos como estamos, é óbvio e era previsível, porque não foi feito esse trabalho de continuidade, de colocar a música angolana on top no mercado português e quiçá depois para o mundo, para a Europa, para o Brasil e tudo mais, não foi feito. E não é o artista que tem essa capacidade de fazer, coitado do Anselmo Ralph, coitado do C4 Pedro, coitado do Big Nelo e de outros artistas que tiveram grandes no mercado português, eles não têm, o do Matias Damasio, eles não têm essa responsabilidade. Eles já estavam muito preocupados em gerir as suas próprias carreiras e manter-se estáveis. E eles, nessa luta, já gastaram muita energia, muito tempo. E eles terem chegado onde eles chegaram já é para nós aplaudirmos. Né? Porque a gente vê muita gente a acusar esses artistas. Não, quando ele foi, não nos puxou, não fez, não aconteceu. Há momentos na vida que tu não consegues mesmo puxar ninguém. Porque tu ainda estás a tentar fazer alguma coisa contigo próprio, a tentar te estabilizar, a tentar garantir aquele teu lugar ali. E quando tu das conta, se calhar o base baixa um bocado, se calhar a atenção do público baixa um bocado, mas aquele artista tem que ser respeitado para todo sempre, porque ele conseguiu fazer uma coisa naquele mercado que é 1 milhão a fazer. Então acho que foi isso que aconteceu. Acho que a música angolana nunca esteve em alta em Portugal. Eu acho que existiram artistas angolanos que estiveram em alta em Portugal. Acho que fala-se muito da questão de investimento, no investimento. Epá, isso é como tudo. A Anitta, para entrar no mercado internacional, teve que investir. Os artistas americanos investem muito dinheiro no trabalho deles. Os artistas portugueses investem muito dinheiro no trabalho deles. Vai-se para os nigerianos investem muito dinheiro no trabalho deles. É normal que o artista angolano também tenha que fazer esse investimento. Né? Pessoas que investiram pouco e conseguiram chegar até algum lugar, como eu, são muito poucas. E eu não estou a falar disto para me exibir. Eu lamento ter tido pouco dinheiro para investir no meu trabalho na altura. Quem me dera a mim ter tido a oportunidade de ter muito dinheiro para investir no mercado português como outros artistas tiveram. Quem me dera. Infelizmente não tive essa possibilidade. E fiz as coisas dentro daquilo que foi o possível, dentro das minhas capacidades e dentro daquilo que eu pude, dentro da minha estratégia fazer. Mas gostava muito de ter muito investimento. Então, se esses artistas que mencionaste tiveram muito investimento, amém, ainda bem. E espero que haja mais artistas com essa possibilidade de ter muito investimento para entrar dentro do mercado e levar o nome do nosso país e levar a música angolana mais longe. E, quem sabe, caso os nossos governantes, a nível da cultura e mesmo até do turismo, porque isso, o artista pode ser um porta-chave, pode ser um bilhete
para muita gente querer conhecer um país, a música pode ser uma forma das pessoas terem curiosidade de conhecer o país. Quando essas pessoas começarem a fazer um trabalho competente, quem sabe no futuro, quando um artista entrar no mercado, nós vamos todos atrás, porque é algo que vai beneficiar a nação. Certo, com certeza, com certeza. Eu Eva, falo muito, né? não, pelo amor de Deus. Nessa deixa, com a tua experiência, que tens de Portugal e de Angola, qual seria a melhor forma de alguém que é minimamente conhecido em Angola vir e tocar em Portugal? Com quem é que devia falar? Quanto é que devia trazer em euros para nós não assustar o valor dos kwanzas? E se não souberes, também diz, pá, não sei o segredo, senão... Yeah. Ou então Olha, também eu podes acho que... dar o teu cachê para dizer, deixa o teu contacto na descrição. Não, eu não sei se sou a pessoa a indicar. Assim, eu nunca cheguei ao mercado português com aquilo que eu acho que eu devia chegar, né? É preciso algum dinheiro, é preciso ter uma equipa. Eu, felizmente, tive a sorte e tenho a sorte de fazer parte de uma agência muito boa em Portugal, que é a Zona 6, ok? Tenho um contrato de distribuição com a Sony, mas no que toca à carreira da Eva Rap TV em Portugal, não trabalhei assim nada com a Sony até hoje. Isso teria que acontecer se eu tivesse um álbum novo próprio, voltado para Portugal, que a Sony abraçasse e decidisse promover. Então, tudo o que eu fiz em Portugal, eu posso agradecer à estrutura que eu tenho da Zona 6, também muito graças à Capicua. A Capicua também me abriu muitas portas em Portugal, das pessoas que mais portas me abriu em Portugal, e é este o movimento que a gente fala de mulheres rappers, que a gente abre a porta umas para as outras, e é por isso que eu depois tento reproduzir também esse Angola para as novas rappers angolanas. Então, se fores-me a perguntar sobre dinheiro, eu não sei te explicar, terias que perguntar sobre isso a outras pessoas. Mas o que eu sei e que eu tenho a certeza é que quem quer entrar no mercado português, primeiro tem que se preocupar em estar sólido no mercado angolano, porque isso também vai dar credibilidade quando tu chegares a Portugal. Depois, acho que é muito importante a pessoa estar focada e ser muito profissional. Dentro do mercado português, as coisas acontecem de uma forma organizada, são organizadas de uma forma, são estruturadas de uma forma muito profissional. E quando tu chegas ao mercado português, tu não consegues acompanhar esse passo, e eu confesso que muitas vezes eu não acompanhei esse passo e cometi vários erros por estar mal habituado a coisas do nosso mercado em Angola, tu ficas para trás. Ficas para trás, podes ser muito bom, podes ser a melhor música do mundo, as pessoas não vão querer trabalhar contigo, porque as pessoas estão ali a fazer aquilo de uma maneira que fazem sempre há anos. As coisas são estruturadas e são organizadas de uma maneira muito organizada desde sempre. Então, quando tu chegas e que queres trabalhar com uma equipa e tu demoras 3 dias para responder a um e-mail, tu tens que chegar às 16, mas chegas às 18, e tu tens que ter um mínimo de educação para lidar com certas coisas e tu não tens, és logo excluído. Então, é muito importante a pessoa vir também com essa ideia de que tem que ser muito profissional, tem que cumprir com tudo. O que é acordado é para ser cumprido, não é como em Angola, que a gente combina uma coisa hoje, depois tu amanhã dás uma vírgula. E depois eu acho que é muito importante as pessoas terem identidade. Muita gente, quando chega ao mercado português, quer copiar o que está a bater no mercado português. Se for para ter uma cópia, a pessoa continua com o original. Se for para ter um produto que não é exclusivo, não é inovador, não traz uma coisa nova ao mercado, as pessoas continuam com os produtos que já têm. E eu acho que esse é o erro que muita gente tem cometido, que chega e pergunta, o que é que está a bater aqui? É isto, então também vou fazer. Não é assim. Eu acho que a identidade, a originalidade de um produto em qualquer área, na vida, na música, seja no que for, num telemóvel, num par de óculos, num casaco, acho que isso, quando estás a pôr um turbante, em vez de estás com o cabelo esticado como toda a gente anda, estás de turbante, eu acho que isso acaba por destacar as pessoas, por destacar os produtos e por fazer com que a possibilidade de atingir o sucesso e de atingir as graças de quem está a apreciar seja mais elevada. Então acho que é a originalidade, o profissionalismo e o primeiro ponto que eu disse que foi... não escrevi, ok, mas pronto, que está aí gravado e que vocês vão poder depois recuar e ver, eu digo que Pokémon está aqui. Yeah. Eva, dentro da tua estrutura musical, és uma pessoa que trabalha sem pressões,
Para mim, és vaidosa por... Para mim, és vaidosa por não sentir concorrência, como explicaste. Há pouca gente dentro do mercado feminino, então o que tu fazes ninguém faz, então estás à vontade no mercado. E o que as outras fazem também ninguém faz. Não só certo. o que eu faço ninguém faz. Certo, Só certo. que há uma coisa que nós em tempos estivemos a falar e que eu te disse, e que eu não tenho vergonha, nem medo, nem receio de dizer aqui publicamente, sou dessas, né? Estilo Rose Palhares, sou dessas. Há coisas que para alguém vir conversar comigo que tem que conseguir fazer, que eu já fiz. E é isso, é preciso. Eu sei que, é o que eu digo, há pessoas com esse potencial e eu desejo que consigam fazer as coisas que eu fiz, mas até agora ainda ninguém fez. Então, enquanto as pessoas não chegarem nesses levels, pode-lhes incomodar muito de eu ficar um ano inteiro sem fazer nada e still ever rap diva. Eu entendo que incomoda, mas a verdade é que eu tive muito tempo a fazer muita coisa em que não estavam outras pessoas a fazer. E isso ninguém pode apagar. E eu tive muito tempo a conquistar muita coisa numa altura em que outras pessoas não estavam a conquistar. E eu consegui atingir patamares e coisas ao longo da minha carreira que nunca nenhuma rapper no continente africano conseguiu atingir. Então, se eu tiver que ter esta conversa, vamos ter que chamar a Dama do Bling para conversar comigo no continente africano, se calhar. Só. E eu e a Dama do Bling, que é a minha mais velha, a minha mamoite, respeito muito, sou fã, foi uma inspiração para mim. A primeira vez que eu vi no videoclipe a descer do avião, eu disse, levels, eu quero esse level, sabes? Foi uma referência para mim. Desculpa, o que aconteceu aqui? Então, e é duro, mas é verdade, estás a ver? Agora, se tu achas que tens mais skills, se tu achas que tu é que estás a bater, se tu achas que tu é que és, a gente pode achar muita coisa. Dinheiro no meio da rua, achar o cabelo da outra feio, bonito, mas o ser, o fazer, o ter, o conquistar, ninguém vai te tirar. E eu tenho mesmo bué de goals que nenhuma rapper nunca teve. No meu meio, digamos assim. Nunca vendeu o número de cópias que eu já vendi, nunca ganhou o número de prémios que eu já ganhei, nunca teve o público que eu já tive ou que eu tenho, nunca fez as turnés que eu já fiz, nunca atingiu o que eu já atingi com músicas minhas, nunca foi tocar nos países que eu já fui, tá a ver? Nunca fez as publicidades que eu já fiz. Nunca chegou até onde a Eva Rap Diva já chegou. É por isso que eu posso estar confortável, relaxada. Não quero que tu nem ninguém interprete isso como essa diz que não tem concorrência, está armada. Não é nada disso. Não, mas eu pode já mesmo fiz. estar armada. Fizeste sim, senhora. Mas eu não estou Para armada. terminar esse mambo assim bem agitado, entende? Dentro do mainstream, rapper em Angola, homem, mulher, trans, pessoa sem gênero cis, Eva número 1, de 0 a 5. Não, mainstream, rapper, de 1 a 5. Qual é o número da Eva? A Eva é maior que o Yannick. A Eva é maior. Não sou nada maior que o Yannick. Não, deixa primeiro falar. Quem está a falar sou eu. É de pipocas. Não, vou ter que te interromper porque eu estou assim, não posso muito falar desse tipo de coisas. Ouve, é assim. Tu queres que eu diga aqui o meu top 5 de rappers? Não. Dentro do mainstream. Já pulamos os rappers. Dentro de rappers do mainstream. Não são muitos. Qual é o meu top 5? Não. Okay. Em ti estamos a falar. Onde tu te incluis? 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 rappers que estão no mainstream em Angola. É isso que tu queres que eu diga? Tu fazes parte. Que não são propriamente o meu top 5, mas que são 5 rappers que estão no mainstream para mim. Mainstream, Número 1. Vamos começar do 5. Eu sei que não são muitos. A facilidade está aí. Esses nomes são muito óbvios. Não é a minha opinião, são factos, né? Tu vais ter que falar tu falaste do Yannick muito bem. O Yannick é um artista transversal. É dos artistas de rap mais transversal que Angola já teve. Quando o meu pai, que é um intelectual, que só ouve música clássica, está-me a chegar a casa e está-me a dizer, comprei o CD com a música Mentalidade, do Yannick, não sei o que, bro, esquece. O meu pai nunca mais na minha vida chegou e me falou do álbum, seja de quem for. Estás a ver? Nem álbum de Calibrados o meu pai ouviu e conhece. O meu pai não sabe.
quem são os meus colegas do rap. Não faz a mínima ideia, mas ele chegou a uma casa com o CD do Yannick, então só por isso, para mim, acho que está tudo dito, né? Top. Pronto. Nesse bolão vamos ter que incluir FS, NGA, etc. Toda a Força Suprema, né? A FS é um grupo de mainstream, sem dúvidas. Vamos ter que incluir Calibrados, por mais que estejam há muito tempo sem lançar álbuns. Eu vou para o clube e até hoje vão tocar Calibrados, então para mim o estilo, estás a ver, o posicionamento, o Divino, Kadaf, é clássicos, então tu tens que, não tem como, eu não consigo retirar daí, estás a ver? E depois começa a ficar já mais difícil, né? Apertado. Mas eu acho que é um artista que pouco, às vezes, do qual pouco se fala quando se quer referir isso, mas ele tem já o que ele construiu, o império sozinho que ele construiu, faz com que para mim ele seja das maiores referências que nós temos no mainstream do rap angolano, que é o G Tafinha. Estás a ver? Eu acho que o Tafinha é aquele artista que é o artista que qualquer artista quereria se calhar ser, não digo só pela arte, mas pelo mindset que ele tem e pelas lutas que ele enfrentou, e ele hoje consegue estar onde está. Eu admiro muito o Tafinha, então nesse top 5 eu vou ter que pôr o Tafinha. Existe tanta gente que agora, se eu não puser, fica difícil. Mais do mainstream, niggas que estão a ver cake, niggas que estão a fazer cake, niggas que são de massas, né? E que não mudaram para o samba. Não, mas eu acho que mudar para o samba não reduz rapper nenhum e não tira nenhum rapper do mainstream. Eu até quero fazer samba, ainda só não encontrei a batida certa, então tenho que começar não vamos fugir do foco, essa é outra coisa. Não vamos fugir do foco, então já falamos Yannick Afroman, Força Suprema, Calibrados, todos calibrados, Dita Finha, é para me pôr lá eu, pronto, 5. Mas existem muitos outros, ok? Para mim, do mainstream, que são muito relevantes. E há uma geração de artistas que está aí a vir com uma força que, por exemplo, eu teria que falar do Big Nelo, por exemplo, que falem o que quiserem, é o nosso pai grande. Com certeza. Teria que falar de muita coisa que eu não estou a falar, mas assim, muito rapidamente, acho que passa bem no barulho aquilo que eu mencionei, né? Ninguém vai me julgar. Isso me julgarem também. Passa sim, senhora, e a Eva, é uma das coisas fixas da Eva é que ela fala, entende? Já enfrentou pessoas grandes, não são vocês que estão a ouvir esse mambo que ela não vai enfrentar. Olha, todas Eva, as pessoas têm o mesmo tamanho, então já agora vocês estão a ver, partilhem aqui o podcast, dêem uma força aí a Bantuman, a Eva Repetitiva também, se quiserem, eu vou agradecer muito. Claro que sim, só faltam 100 mil para 1 milhão, vamos ter 2 milhões quando formos vender nas marcas, agora a Refriango vai ter de pagar 8 milhões. Sociais, e agora estamos aqui a falar de dinheiro, e eu já fiz muito dinheiro com as redes sociais, não vou te mentir. Quando virem que eu estou a postar alguma coisa, ai. Não é porque o Espírito Santo falou comigo e disse para eu postar, é porque está a cair algo. E é sobre isso, sim, tem que ser, porque eu não fico de pé com ar, né? Então não posso fazer as coisas em troco de ar. Mas hoje em dia, eu gostava muito de sair das redes sociais. Adorava. A sério, adorava. Eu posto e estou nas redes sociais e gosto, mas quando eu sento às vezes para analisar, eu queria não ter me envolvido tanto com as redes sociais como aquilo que eu já me envolvi. E esse número de seguidores todo que eu tenho, eu lido com isso como se não fosse esse número, estás a ver? Eu continuo a postar como se eu tivesse só 50 mil seguidores, estás a ver? Porque senão, se eu deixar que isso me influencie, eu vou deixar de ser a Eva. Então há vezes que tu vais ver um post do meu e vais dizer, mas Eva, com tantos seguidores está a postar isso, deixa-me ser eu, estás a ver? Um dos maiores problemas de eu não lançar às vezes tanta música, não sei, eu tenho bem de músicas para lançar, mas às vezes eu sinto que as pessoas quando recebem o que nós estamos a fazer, querem que a gente seja outra coisa que não somos nós. E eu sou mesmo isso tudo que eu tenho mostrado. Eu gosto mesmo muito de fazer kizomba, e gosto muito de fazer rap pesado, e gosto muito de fazer música de intervenção, e gosto muito de ser baju lover, né? Amorosa, carinhosa e chorona nas músicas, mas também gosto de ser agressiva. E eu só quero ser eu. E o que eu sinto muitas das vezes é que as pessoas afastam-nos do nosso eu. E a mensagem que eu também quero deixar a todos que querem estar dentro da indústria musical, seja em que parte do mundo for, é que vocês não podem deixar que o vosso foco de atingir o top vos limite, vos separe do vosso eu. A coisa mais valiosa que todos nós temos é aquilo que nós somos. Mesmo que não esteja a dar com o meu irmão, minha irmã.
é a coisa mais valiosa que nós temos. E eu orgulho-me muito de ter chegado onde eu cheguei, ter a independência financeira que eu tenho e ter os negócios e as cenas todas que eu tenho hoje em dia e de poder estar aqui a falar confortavelmente o que eu quiser, porque, tipo, independentemente da opinião, seja de quem for, eu sei que vou estar bem, as pessoas não vão poder me prejudicar assim de forma direta, né? Como antigamente, quando eu só dependia, imaginemos, de cachês e não sei o que, dos shows. Eu sinto orgulho porque eu nunca deixei de ser eu. Já cometi vários erros, já disse coisas que hoje não diria, já tive atitudes que hoje não teria, já fui inconsequente, precipitada, mas aquilo era eu a ser eu. E acho que é por isso que as pessoas respeitam o que eu faço, respeitam o que eu sou e veem em mim uma referência. Então, sejam sempre vocês próprios, não se afastem do vosso eu por causa das estrelas e dos holofotes, já? Malta, é com esse conselho de Eva Alexandre. Alexandre. Eva Marice Cruzeiro Alexandre. Então, pronto. A Eva Alexandre deixou um conselho para vocês. Eu vou deixar outro também muito, muito importante. Malta, quem tiver a ouvir esse podcast do SoundCloud, subscreva. Quem tiver a ouvir no Spotify ou na Apple, põe nos favoritos. Vão ser apenas 24 podcasts do negócio da música. A Eva é a primeira, não quer dizer que vai ser a última vez esse ano. Eu tenho a lista de perguntas e de temas que eu tenho para a Eva, dava para 6 dias de conversa e ninguém ia se fartar. Então acreditem. Muito obrigado por ouvir a Bantu Man. Nós estamos a fazer de tudo para melhorarmos a nossa qualidade. Estamos a aproveitar da melhor forma as limitações do Covid e é a contar com artistas como a Eva que ajudam a fazer o nosso caminho. Esse é o podcast Negócio da Música. Eu sou o Edi Pipocas e falei com Eva, a rap diva. Yeah. Top 5 da Angola. Top. Yeah.